everyone, and welcome back to my channel. Before we get started, my eternal message. Please subscribe to my channel and like, enjoy, and comment my videos. So today I'm together with Diego. Welcome. Hello, Olga. It's nice to see you again. Could you please introduce yourself? So, Olga, I'm Diego. I'm a software engineer. I'm passionate about languages, and because of that, I decided to join the Polyglot Club in my home city. And after that, I decided to create a podcast about language and travel and culture. And this podcast is called Diversi Lingua. And I've already met you in person in Polyglot Conference, and it was a pleasure to talk with you face to face. Yeah, so I hope you'll come to the Polyglot Gathering this year. Yeah, unfortunately, I couldn't make it. I can't make it because I have some plans to go to Brazil, Yeah, but maybe next year. maybe, yeah, of course. Yeah. No problem. Okay. Sim, sim. Pois você trabalha com TI, né? Software Engineering. Você pode Yeah. aplicar as línguas também, pois combinar línguas e TI de algum jeito. É impossível e Si- não tanto. Sim, é possível, mas hoje o que eu faço com os idiomas, com as línguas, é falar com os clientes, que são, no meu caso, são clientes alemães. E aí eu converso com eles em inglês. Hum, Mas o meu campo de trabalho não é voltado para idiomas. Mas quem sabe um dia eu possa fazer alguma coisa que una a minha experiência como software engineer e as línguas. sim, sim. E pois você mora em Portugal, né? No Porto. Você Sim. percebeu um choque cultural depois do Brasil? Ou não, não tanto? Pois. Eu quando cheguei ao Porto, eu percebi que há uma grande comunidade brasileira que vive aqui. Então, não tive um choque cultural muito grande nesse sentido, mas há algumas coisas que são um pouco diferentes do Brasil, como as relações no trabalho, as formas, de algumas comidas também, algumas coisas da culinária, também as formas de tratar as pessoas no transporte público, então um pouco mais diferente. Mas não diria que eu sofri um choque cultural ao ponto de me sentir sem espaço aqui. Sim, mas, por exemplo, as comidas, quais são diferentes do Brasil, por exemplo? Aqui em Portugal, Portugal, eles sim. geralmente, quando vão almoçar, eles tomam sopa. Isso não é comum no Brasil, pelo menos na região que eu vivia, que é no Nordeste brasileiro. Então, na minha região, geralmente, quando vamos almoçar, é somente o prato principal e depois, talvez, a pessoa bebe um copo de suco. Em Portugal, eles geralmente tomam uma sopa antes de comer o prato principal e depois do prato principal tem sempre uma sobremesa. Então, foi um pouco diferente do habitual que eu tinha na minha cidade. Há alguns pratos que são diferentes, há muitos pratos com bacalhau, Sim, que na verdade. minha cidade não é muito comum de ver. Há alguns pratos com peixes, mas na grande maioria os pratos na minha cidade, no Brasil, que eu sou de Fortaleza, os pratos são com frango, com carne, com feijão, arroz. Então tem sempre feijão e arroz. E aqui Sim, nem sim. sempre acontece isso. Hum.
sim, mas você disse que no almoço os portugueses tomam sopa, mas somente sopa ou também prato principal depois? Sim, sempre eles tomam, assim, geralmente, não é sempre, mas geralmente eles Realmente, tomam a sim. sopa, mas depois da sopa eles comem o prato principal, sim. Ah, sim, sim, sim. Então, e também há espaço para sobremesa. E Eu não quando tenho tanto vamos. espaço. Eu, como no almoço, não tanto, pois poderia ser uma sopa, poderia ser fruta. Sim, 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 sim. sim. Uhum, E eles ainda gostam também de tomar um café depois de comer todo o almoço. O true. que é um pouco diferente do Brasil. Em alguns lugares as pessoas bebem café depois do almoço, mas não é algo muito comum, eu diria. Sim, É, é, talvez só em algumas regiões específicas do Brasil. sim, 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 sim. Sim, por exemplo, eu ouvi falar que em Portugal tem muitos produtos de massa, né? Massa folhada, massa não sei qual, pois doces ou também Sim, é. salgados. Sim, você gosta disso também. Eu gosto de alguns doces que eles fazem, como por exemplo o pastel de nata. Então, Quero o pastel provar, de nata eu acho muito bom. quero É um dos provar também. doces que eu mais gosto. Quero provar também quando viajar, em Sim. 2 semanas para Portugal. Ah, Sim. que legal. Hum, sim, sim, sim. Uhum. Sim, e pois como você começou a aprender idiomas? Qual era a motivação? Sua motivação? Pronto. Eu iniciei o meu aprendizado em idiomas quando eu tinha por volta de 14 anos. No caso, a minha motivação era profissional. Porque no Brasil, o meu pai, desde muito cedo, ele dizia que se eu quisesse ter muitas oportunidades de emprego, eu deveria aprender o inglês. Hum, Então, o inglês, ele chegou meio que uma obrigação. sim, Então, eu acho que antes de 14 anos eu cheguei a ver algumas aulas de inglês na escola, uhum, mas essas aulas geralmente elas não têm muita foco na pronúncia e em você falar o idioma. sim, Então, por volta dos 14 anos, mais ou menos, eu decidi entrar em um curso de idiomas na minha cidade. Tive que fazer uma prova porque eu não tinha muita condição, a minha condição financeira não era muito boa, então eu não podia pagar por cursos regulares de idiomas. Então eu tive que tentar ingressar num curso que era oferecido por um setor público e aí esse curso era mais barato. E aí eu consegui entrar e comecei meu estudo mais dedicado ao inglês. Depois de um tempo, eu passei a enxergar o francês como também um idioma que poderia me trazer oportunidades na vida, porque como eu sempre gostei de computação, de computadores, eu já pensava em fazer minha carreira como cientista da computação ou engenheiro de software. E no Brasil, essa área você consegue ter muitas oportunidades no exterior se você sabe inglês ou francês. E aí eu pensei em fazer o francês e decidi também entrar num curso regular, mas eu desisti. Desisti porque não tinha muito tempo para estudar o francês, porque havia as coisas da faculdade. Depois de um tempo, eu voltei a estudar o francês, mas de forma autodidata. Então, eu passei a tentar um método diferente. Esse método consistia em ouvir muitas audiolições. Um amigo mencionou para mim que existia um método chamado Pimsleur,
Não E esse conheço. método é um método de audiolições. E eu, no caso, os áudios que eu deveria ouvir eram em inglês que ensinavam francês. Então eu Sim, achei muito legal, porque eu poderia aprender francês com o inglês e ainda aprimorar o inglês. Então foi meio que eu juntei dois idiomas ao mesmo tempo. Eu posso colocar no chat depois, sim, e você pode procurar. E eu percebi que eu consegui aprender melhor com audiolições. sim, Então, eu passei a ouvir muito podcast, eu passei a ouvir muito audiolições, a procurar grupos de pessoas que gostariam de praticar idiomas. E eu acho que foi assim que eu comecei a ter a estar mais confiante em falar um novo idioma. sim, Também tentei aprender italiano, fiz algumas aulas, mas eu acho que hoje em dia eu não consigo falar porque eu confundo o italiano muito com o espanhol, que é sim. outro idioma que eu Uhum, falo. uhum. Então, muitas vezes eu confundo, né? A única frase que eu ainda me recordo assim é Io ho imparato l'italiano molti anni fa. Hmm. Ouais, donc le français, t'as appris avec des leçons audio. Donc, Oui, oui. quels étaient les sujets de cette leçon audio? Est-ce que tu te rappelles? Oui, les audio leçons, tu peux apprendre le français avec des choses quotidiennes. Par exemple, dans les audios, les gens vont parler, tu peux demander un café dans un restaurant. Donc, maintenant, tu vas demander un café. Messieurs, s'il vous plaît, pouvez-vous, hmm, pouvez-vous me donner un café, par exemple? Ouais, Ou vous voudriez, je voudrais un café. ouais, Je voudrais un café, je ouais, c'est plus voudrais, poli. Ouais. oui, Mhm. c'est plus lit. Plus poli, ouais. Mhm. Et c'est type de choses comme ça qui a dans les audio leçons que j'ai essayé d'apprendre le français. Ouais, ouais. Et donc, puis, comment est-ce que tu as pratiqué ton français pour améliorer? Euh, j'ai- je pratique mon français avec des amis. J'ai des amis québécois et des amis français. Le Par exemple, québécois. oui, je comprends les Québécois, mais je ne peux pas parler avec l'accent québécois. Ah, ça, très bien. Euh, Ouais. Je l'adore, oui, ouais. Mhm. oui, j'adore aussi. Et j'ai un ami française qui, quelquefois, j'ai fait des appels avec elle. Ouais. Et j'ai déjà la visité en décembre l'année dernière. Et j'ai pu me, me promener sur les rues de Paris avec elle et en parlant français. Et j'ai Ouais. aussi fait un entretien Ouais. avec elle pour mon chaîne Mhm. avec elle dans les palais Jardin de Luxembourg. Oui. Ah, ouais. Oh, wow. Ouais. T'as fait l'entretien avec elle sur diverses langues. Oui, oui, oui. Hein? Hmm. Et l'entretien est totalement en français. Et j'ai déjà prévu aussi des autres professeurs de français, Mhm. deux professeurs pour ma chaîne YouTube aussi, en français. Et Ah, ouais. j'ai parlé avec les professeurs en français.
Hmm. Et c'est comme ça. C'est sur YouTube. Hein? Oui, oui, oui. Tu peux aussi chercher dans les Spotify. Il y a les épisodes aussi là-bas. Il y a un épisode que je parle avec une professeure de français qui habite au Mexique. Ouais, Et elle parle aussi un peu sur des choses que un expatrié va passer quand tu es dans un autre pays. Oui. intéressant. Ouais. C'est mon, donc, ouais, un de mes domaines préférés. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Très L'adaptation bien. culturelle et tout ça. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Et je pense que tu as aussi fait une interview avec moi sur Diversity Lingua. Oui, Ouais. oui, oui, j'ai déjà parlé avec toi et ça fait longtemps, en fait. 3 ans, je pense. Oui, et je me je me suis rendu compte, oui, Hmm, je me suis rendu compte ouais, que tu as parlé sur sur des choses de piano, que tu aimes jouer le piano. ouais. Et dans la semaine prochaine, je vais faire un cours de piano Ah, pour apprendre à jouer le piano. ah, et le professeur, ou la professeure, le professeur est portugais ou Les professeurs mhm. est brésilien qui habite Brésilien, ici. ouais. Oui. Et je Ah, ouais, vais apprendre le piano. Je ne sais rien. Je ne donc sais rien bonne de chance. piano. Je ne sais comment je peux faire pour jouer le piano. Je ne sais pas quel type de piano je dois acheter pour essayer dans ma maison, chez moi. Mais c'est comme ça. Ah, bah ouais, quand on se rencontre à Porto, tu peux jouer quelque chose, je sais pas. euh, Mhm. Il y a un piano dans une station à Porto. ah, Le nom de la station est Trindade. Et Trindade. là-bas, il y a un piano que les gens peuvent Ah, jouer. ouais, peut-être moi euh, je vais y aller et donc Mhm. chercher de jouer aussi. On verra. Oui, mais merci Oui, beaucoup. oui. Mhm. J'aimerais te regarder en Ah, ouais, jouant le ouais. piano. Mhm. Ouais, on peut accorder quelque chose là-bas. Mhm. Donc, ouais, ouais. Mhm. Donc, merci pour le Oui. conseil. Ouais. Mm, Mhm. ouais. Sí, pues nada, ya estamos al final de nuestro video. Y Mhm. pues mi última pregunta sería, ¿qué consejos te gustaría dar a todos que quieren aprender uno o más idiomas extranjeros? Ah, yo pienso que cuando tú quieres para mí, los idiomas son cosas que son herramientas para hablar con otras personas, para conocer otras personas. Para mí, los idiomas son también una forma de conocer una otra cultura. Por eso yo creo que lo consejo que yo puedo dar es, si tú le gusta una cosa, que te- yo no sé, que tú quieres mucho aprender, por ejemplo, me gusta el piano. Tú puedes Sí, intentar de aprender piano con mm, un idioma que tú pienses en aprender, que sí, tú pienses en hablar, en conocer. Y también cuando tú conoces un idioma, tú vas a conocer un otro mundo, tú sí, sí, vas a sí, conocer una es otra verdad. cultura. Para mí, idiomas no son solamente cosas que tú vas a usar para hablar. Sí, Yo claro que creo que no.
tú también debes aprender un poco sobre la cultura de la gente que habla el idioma. Por ejemplo, si tú vas a aprender el portugués, Sí, tú puedes intentar de aprender un poco sobre la cultura portuguesa o la cultura brasileira. Yo no sé cómo brasileña, hablan sí, brasileña. sí, sí, Eh, sí, la cultura brasileña es muy riquísima. Tú puedes aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, todas las veces que mis amigos me hablan de cosas de Brasil aquí en Portugal, yo siempre los digo que en Brasil depende de dónde tú vienes. sí, Por ejemplo, en mi ciudad las cosas son así. sí, Mm, Pero yo creo que en Río de Janeiro, San Pablo, puede ser de una u otra forma. sí, claro, Entonces, todas las veces que yo voy a hablar de comparaciones entre Portugal y Brasil, yo los digo que mi país es muy grande, hay mucha cultura. Yo voy a hablar de mi ciudad. Yo no sé de las otras ciudades. mm, Pero mi consejo es, si tú quieres aprender un idioma, una lengua, intentas de aprender sobre la cultura de la gente, intentas de hablar con la gente para conocer esta cultura. sí, 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 claro. Yeah, so thank you very much. It was really an interesting Ujú, conversation. ujú. Thank And you. Thank you for having me. yeah, we'll stay in touch Mhm. and see you And soon I in hope I can Porto. see you soon in Portland. Yeah. Yeah, have a nice weekend. Yeah. Thank you.